Fala pessoal, tudo bom? George aqui com vocês. Agora nós vamos começar uma nova série e essa série é para falar sobre um livro, tá? Esse livro aqui que eu tô com vocês, Prega a Palavra, do Cord Lechler. Ele é um americano que deu muitos anos de aula no Brasil, vou falar um pouquinho sobre ele. Essa série de vídeos é uma série para quem quer aprender mais sobre pregação expositiva, sobre os princípios, o pano de fundo de como se pregar, o passo a passo. Então, essa série é para quem quer realmente estudar sobre isso. Eu vou tentar ser o mais breve possível. Eu fiz uma série de 15 vídeos, pegando passo a passo. O livro, na verdade, ele é um tremendo passo a passo sobre como se pregar expositivamente. Então, vou trazer você aqui para a tela e os tópicos que nós vamos tratar nessa série, tá? A gente vai trazer esse primeiro vídeo, uma pequena apresentação e uma introdução do autor, o que é que nós vamos falar, tá? Nós vamos falar das estruturas sociais e a exposição bíblica, a reestruturação de uma filosofia teológica, o que é um sermão expositivo, as vantagens da pregação expositiva, por que nós pregamos, ou por que nós queremos, a partir desses vídeos, trazer uma perspectiva da pregação expositiva, o tempo e o ministério da palavra. Nessa parte a gente fala um pouquinho sobre a administração do tempo para o pregador, como ele vai focar e como ele vai trabalhar com o tempo na sua semana, os antecedentes históricos e culturais de um texto específico para se entender melhor o texto e para se pregar melhor. O foco aqui é que o arauto, né, a gente vai tratar um pouquinho sobre o que significa isso, né, que o pregador, aquele que vai servir ao Senhor na pregação, ele esteja com todo o suporte possível, né, as ferramentas necessárias para que a pregação seja o mais bíblica possível. Nós precisamos de mais homens que se levantem para pregar a palavra e menos homens para pregar o que acham ou para fazer analogias soltas e usar a Bíblia como um pretexto para o que ele quer realmente falar. Então, a gente vai ver a definição dos parágrafos da pregação e aí o passo a passo, né, da pesquisa. Então, dentro da pesquisa, existe a pesquisa e a composição. Dentro da pesquisa, a gente vai ver sobre a familiarização, sobre a exegese, o estudo indutivo, sobre a proposição. E daí nós passamos para a parte da composição. E aí, dentro da composição, a gente vai estudar as divisões principais e as ilustrações, como trabalhar isso. E depois mais um vídeo falando sobre a composição, que é sobre a introdução, conclusão e o esboço do sermão, tá? E no final a gente vai trabalhar sobre e agora, o que é que a gente faz, tá? Nessa foto aqui embaixo, vocês estão vendo o R6 Pro. Ele para mim é uma referência de homem de Deus, de pregador, de conhecedor das Escrituras, que fala muito, muito sobre a importância de uma pregação expositiva, a importância de se conhecer quem Deus é e quem nós somos. Ele pregava muito sobre a santidade de Deus. Ele morreu em 2017, fundou o Ministério Ligonier. Existe canais no YouTube do Ligonier Ministries, tá? Também em português, então você pode conhecer mais também. Então eu recomendo que você leia os livros do R6 Pro, eu recomendo que você escute as mensagens. Se você fala inglês, escute as mensagens dele no YouTube, tem muita coisa que pode abençoar a sua vida. A mensagem de Isaías 6 dele especialmente, uma benção, tá? Vamos falar um pouquinho agora do autor desse livro. É o Cord Lechler, é um nome difícil assim de se pronunciar, mas ele por muitos anos ensinou na Faculdade Teológica Batista de São Paulo. Esses dias eu assisti no YouTube uma entrevista que ele dá, uns 15 minutinhos, e ele fala que quando criou esse livro foi por causa dessa necessidade que ele via, dos pregadores simplesmente pregarem a palavra. A versão que eu tenho é essa aqui, essa do meio, né? Então, mas existem várias edições, né? O primeiro aqui, aqui, inicial, é o que
eu peguei inicialmente, né, do pastor Renan, pastor da nossa igreja presbiteriana no bairro dos Estados. Ele nos passou, mas estava esperando o meu chegar e o meu eu risquei ele todo e saí, né, riscando e escrevendo. E foi a partir desses riscos e dessas anotações que eu decidi fazer uma série, porque a gente consegue, perdão, porque a gente consegue explicar de uma forma melhor e até também no processo de internalização da gente. Então eu sugiro que você, nesse processo de estudo sobre o sermão expositivo, você pegue sua caneta e seu lápis, mas você não fique parado por aí. Você ensine esse assunto a alguém. Quando você ensina, você tem mais chance de aprender ainda. Tá? E no livro ele fala: a oratória e a eloquência nunca esconderão a nossa falta de preparo ou ausência de um caráter cristão profundo. Nós não estamos falando aqui de qualquer livro, nós não estamos falando aqui de uma palestra, aprendendo a dar palestras de um modo eficaz. Nós estamos falando da palavra santa de Deus. Nós estamos falando da pregação das Escrituras. São palavras que foram escritas por homens, mas que foi inspirada pelo próprio Espírito de Deus. Então Deus inspira a sua palavra. Então ela se torna a palavra de Deus e nós, a partir disso, nós pregamos a palavra de Deus. E quando nós pregamos a palavra de Deus, é o próprio Deus que está falando com o seu povo. Então isso é algo muito sério. Nós não estamos falando de qualquer outra coisa. Então nós precisamos levar muito a sério o ensino e a pregação da palavra de Deus. E nesse livro ele fala de dois momentos, tá? O momento da pesquisa, que na pesquisa envolve o quê? Nós precisamos ter uma familiarização com o texto, a exegese, nós vamos entender um pouco do que significa isso, né? Entender o texto, estudar o texto, no vernáculo, né? Nos seus originais, como é que nós podemos fazer para usar ferramentas, mesmo nós que não entendemos, nós não conseguimos, muitos de nós, né? Não conseguimos ler do grego e do hebraico, como nós podemos, mesmo assim, entender e aprender do vernáculo, dos originais, o estudo bíblico indutivo, as perguntas que nós fazemos ao texto, as observações, as aplicações, como nós tiramos a proposição central do texto. Então essa parte da pesquisa é uma parte tão importante quanto a composição. Então a gente não pega um texto, um parágrafo bíblico, né, uma perícope, um pedaço, digamos assim, do texto, um parágrafo, o texto, e a gente não lê e já vai escrevendo. Não, a gente precisa entender o contexto, entender o tipo de escrita que teve, precisamos entender para quem estava escrevendo, qual era o objetivo e como isso se aplica para nossas vidas hoje. Então nós precisamos de todo um pano de fundo mais sólido para depois escrever. Então nós temos que estar imersos no texto para depois a gente escrever algo sobre ele. Então, isso que a gente vai fazer na parte da pesquisa. Na parte da composição, nós já vamos ver, né, as divisões principais. Nas igrejas presbiterianas, normalmente os sermões são de 3 pontos, a grande maioria são de 3 pontos. Nós temos que saber as divisões principais, as ilustrações que vamos usar em cada parte, a parte de aplicação, a conclusão e a introdução, como nós formamos isso, não é de todo jeito, né? E o esboço que nós temos do sermão, se nós vamos levar o esboço para a entrega do sermão, né? A gente chama isso da entrega do sermão no dia que vai pregar, ou não. Então existem vários fatores que são importantes pensar na hora da composição também. Então essas duas estruturas são as principais na hora de se pensar em pesquisa e composição de um sermão, tá? Então, basicamente é isso que nós vamos fazer nesses vídeos com esse livro. Nós vamos entender por quê. Uma coisa muito importante que eu gosto desse livro é porque ele tem uma noção, uma leitura da cultura brasileira e sua herança. Então, como os pregadores brasileiros provavelmente vão se comportar e como eles vão agir, a influência que eles têm histórica, e isso é muito importante entender, porque assim
a gente vai analisar as pregações que são feitas ao nosso redor e a gente vai começar a perceber e entender algumas coisas mais. Então, convido você a apertar o cinto, tá? Aqui na descrição tem um link para download de alguns anexos que vocês vão utilizar no decorrer da série. Eu recomendo que vocês baixem isso para vocês, tá? E eu acho que a partir do vídeo 7 já tem uns anexos que você pode imprimir e já fazer exercícios. Então, fiz isso com muito carinho para que cada um de vocês pudessem aplicar os princípios desse livro, tá? Então, vamos juntos, que Deus abençoe e vamos mãos à obra, né? Um abraço, até lá.